Olá a todos! Pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a resolver esse puzzle aqui, que é o olho mágico. Então ele é bem interessante, bem bacana aí. O nome aqui é devido a essas peças aqui que tem o formato aqui de olhos, né? Várias, cada parte aqui, ó. Então tem várias dessas pecinhas. A princípio parece aí um pouco difícil, um pouco confuso, mas depois que você perceber aqui o 2x2 nesse aqui, você vai ver que é bem tranquilo, né? Então, se você sabe resolver aqui, praticamente você sabe também resolver esse daqui, ó. É só questão de entender aqui esse puzzle, a questão de visão espacial, né? De enxergar aqui as peças. Então, vamos para o tutorial. Bom, como falei, ele é praticamente igual esse aqui, um 2x2, pelo método de resolver. Só muda a estrutura, né? A parte física, mas os algoritmos que você utiliza aqui no 2x2, você vai utilizar aqui também nesse aqui, ó. Então, dessa forma aqui ele está resolvido. Se você perceber, ó, se eu deixar assim, ó, então você percebe aqui a face branca para a minha frente. Então, é como se estivesse assim, ó. Então, o branco aqui para minha frente. Na direita aqui, ó, você vê o vermelho, né? Aqui também, ó. Lado esquerdo, laranja. Embaixo, o amarelo. Então, e atrás, o azul. Então, o que muda aqui, para você entender aqui o 2x2 nesse aqui, vamos, por exemplo, pegar essa peça aqui, ó. Então, essa peça tem branco, vermelho e azul. Então, essa peça daqui, aqui, ó, vai ser essa daqui, ó. Então, é nessa posição aqui, ó. O branco aqui para cima, então aqui também tá para cima. Só que essa peça, em vez de ser aqui em cima, como é nessa aqui, essa parte aqui, só essa face desse cubinho era para ser aqui em cima, mas aí recuou, né? O azul aqui, que deveria ser aqui no extremo, né? Recuou aqui, veio para... chegou aqui perto da outra face, né? Que é o verde, que deveria estar aqui, ó. Deveria ser assim, né? Azul e verde. Juntou. E o vermelho, que é aqui na frente, aqui recuou um pouco. Então, a diferença só é essa aí, né? Então, se você perceber isso, você vai resolver isso aqui sem dificuldade. Bom, então vamos misturar aqui para a gente começar a resolvê-lo. Bom, tá aqui já misturado e vamos lá para o tutorial. Então, primeiro eu vou resolver, no caso aqui, a face branca, né? Assim como nesse aqui. Aqui também eu vou resolver logo primeiro a face branca, né? Bom, vou escolher uma peça aqui, né, para tomar como referência, né? Bom, vamos supor que essa peça aqui já está no local correto, ó. No caso seria essa daqui, ó. Branco, vermelho e azul, né? Então, branco, vermelho e azul. Então, vamos imaginar essa aqui já certa. Então, eu vou deixar aqui o branco para baixo, ó. Deixar assim, ó. O branco aqui para baixo e o vermelho aqui para a direita, né? Então, vou deixar aqui o vermelho para minha frente, ó. Deixar assim, ó. Então, essa peça aqui, ó. Então, se o branco está para baixo e o vermelho aqui para minha frente, ó, vermelho, branco embaixo, vermelho na frente. Então, aqui do lado direito, também vai ser uma peça que tem um vermelho. Então, aqui também vai ser uma peça que tenha vermelho. Então, é uma peça que tem vermelho e branco também. Então, vamos ver essa peça. Ó, ela está aqui, ó, tem branco e vermelho. Então, vou trazer ela para cá, né? Colocar em cima de onde ela quer vir. Então, da mesma forma aqui, ó, no caso, vamos supor que eu queira... Ó, essa peça aqui, ó, ela quer vir aqui para baixo, né? Ó. Coloca em cima de onde ela quer vir. Você percebe aqui o branco aqui para a esquerda, para a direita. O branco para a direita. O vermelho aqui para minha frente, ó, formando aqui a diagonal com esse outro vermelho. Então, é só fazer o famoso pesca, né? Que é sobe, traz para cá e desce. Então, a mesma coisa é aqui, ó. No caso aqui, ó, vou deixar aqui, no caso ele quer vir para aqui, ó. Vou deixar aqui o branco aqui para a direita, formando aqui a diagonal, ó, no caso aqui vai ficar assim, né? A diagonal
e o branco aqui para a direita. Daí é só fazer o mesmo algoritmo que a gente fez aqui. Sobe, traz para cá e desce. Então já veio aqui para o local correto, ó. Vermelho, branco para baixo, vermelho na frente. Branco embaixo e os dois vermelhos aqui na frente, né? E as duas cores opostas aqui, ó, só que aqui ficam juntas. Mas aqui tem o verde, que deveria ser aqui, né, no cubo mágico é aqui, ó, e o azul no lado esquerdo. Bom, vamos gerar aqui um pouco. Bom, então, se aqui é branco embaixo e verde na frente, então aqui também tem que ser verde aqui na frente, ó. Então vamos ver a peça que tenha branco, outra peça que tenha branco e verde. No caso, ela está aqui atrás, ó, já na camada de baixo. Então vou levar logo para cima. Vou tirar da camada de baixo. Bom, tirei, né? Então no caso ela quer vir para aqui, né? Ó, já está na posição correta, ó. Deixa aqui o branco para a direita, ó. Claro, se fosse pelo lado esquerdo, a mesma ideia, né? Igual nesse aqui. Se fosse no caso, se fosse aqui pela esquerda, né? A mesma ideia. O branco para a esquerda, daí sobe, traz para cá e desce. Só que nesse caso aqui as duas foi pelo lado direito, né? Então vamos ver aqui. Ó. Então, ó, deixa aqui, faz sobe, traz para cá e desce. Então já foi 3 peças, o verde aqui para minha frente, o verde para minha frente e o branco embaixo. Aí no lado direito aqui fica o laranja, você percebe aqui o laranja aqui e aqui também. E do lado esquerdo o vermelho. E aqui também é o vermelho. Então vamos para a última peça, que vem para aqui, né? Que é essa daqui, ó. Então vou lhe trazer logo, deixar aqui, ó, agora sim, ó, está pelo lado esquerdo. Então essa peça aqui, ó, quer vir aqui para baixo. Então eu deixo essa parte para a esquerda. Você vê aqui a diagonal também batendo, ó, azul com azul. É como se fosse essa peça, é essa daqui, ó. Essa peça aqui, né? Como sendo essa peça. Você vê aqui a diagonal batendo e a direita e o branco que deixo para a esquerda. Então, mesma coisa aqui, ó. No caso, essa daqui, ó. Perceba que o laranja está para cima, assim como essa aqui, ó. Daí é só fazer. Sobe, traz para cá e desce. Bom, feito isso, já resolvemos aqui a primeira camada, como se fosse essa camada daqui, ó. Então aqui assim, né? O branco aqui, ó, branco. Branco para cima. Na frente aqui tem o verde. Na direita você vê aqui o vermelho, na esquerda o laranja e atrás o azul. Bom, então agora vamos para outra etapa, que é o amarelo. Bom, vamos ver aqui. Então, para resolver aqui o amarelo, a gente vai utilizar o mesmo algoritmo que a gente utiliza aqui, ó. Então, pelo método de camada, a gente usa aqui o SUNY, né, para resolver aqui essa questão. Tem um algoritmo que a gente vai repetindo ele até o amarelo aqui ficar todos assim, igual esses dois aqui, ó. Então a gente vai utilizando e depois faz outro algoritmo para permutar aqui essas peças e daí deixar todas nos locais corretos. Então vamos ver logo dessa forma. Vamos repetindo aqui o SUNY, claro que é um pouco mais demorado, mas a questão dos algoritmos são só dois, né? Mas também você pode utilizar aqui um algoritmo que já resolve o cubo, né? Que nesse caso aqui, por exemplo, existem 7 casos possíveis, né? Fora o outro o oitavo caso que já é resolvido, né? Mas já não vamos contar com esse. Então existem 7 casos possíveis que você pode encontrar aqui. E para cada um tem um algoritmo. E daí você resolve bem mais simples, né? No caso aqui, por exemplo, caiu no caso L, né? Onde tem 2 assim, ó, e um aqui, então eu poderia deixar assim, ó, e daí executar o algoritmo e o cubo já, ou seja, aqui o olho mágico já está resolvido. Mas vamos aqui pelo SUNY, né? Depois a gente vê esses 7 casos.
Então, se tiver um aqui, ó, se tiver um já para cima, eu deixo aqui no lado esquerdo. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar esse ou esse, né? Então, como esse aqui, eu deixo aqui no lado esquerdo e faço R, U, R', U, R, U2, R'. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ficou aqui dessa forma. Então, eu vou deixar aqui novamente, ó, e vou repetindo. Por isso que eu falei, um pouco demorado, mas é sempre esse algoritmo. Deixo aqui para cima isso aqui e vou fazer R, U, R', U, R, U2 e desce. Então, vamos lá mais uma vez. Vou deixar assim, ó. R, U, R', U, R, U2 e desce. Bom, vou deixar aqui os dois para minha frente agora. Tava deixando aqui, vamos ver, né? Então, R, U, R', U, R, U2 e desce. Bom, agora sim, quando só tem um aqui, fica mais fácil, né? Então, quando tiver dois, em vez de deixar um aqui, né, você deixa dois aqui para frente, como eu fiz, né? Então, você vai fazendo aí até ficar só um. Quando ficar um, é bem mais fácil, porque eu já sei que eu vou fazer uma ou duas vezes esse algoritmo. Então, nesse caso aqui, eu pensei que eu vou fazer mais duas vezes. Eu poderia deixar assim, ó, e fazer o anti-sune. E daí eu repetiria esse algoritmo só uma vez. Esse algoritmo meio que é o contrário, né? Mas vamos ver aqui esse aqui mesmo. Então, eu deixo aqui, ó, e faço R, U, R', U, R, U2 e desce. Então, como eu falei, a gente vai repetir duas vezes, então já foi uma. Agora sim, quando tem uma aqui na esquerda e uma aqui no lado direito para minha frente, eu já sei que só vou repetir esse algoritmo uma vez. No caso aqui, o SUNE, né? Então, R, U, R', U, R, U2, R'. Agora sim, ó, já foi resolvida a camada amarela. Só falta agora permutar essas peças, né? Porque aqui não está batendo. A laranja oposta, não é dessa forma, né? Então vamos ver aqui, já tem um parzinho, ó, percebe que já tem um parzinho aqui já certo, ó. No caso, o vermelho, como se esse par aqui já tivesse certo. Então você percebe aqui, verde no lado verde aqui, ó, azul, amarelo e o vermelho atrás. Então, já que tem um parzinho certo, vou deixar ele aqui para trás, ó. Deixo aqui para trás e vou repetir esse algoritmo que eu vou fazer uma vez. Se não tivesse nenhum certo, eu repetiria duas vezes. Pegaria de qualquer forma e faria o algoritmo uma vez. Como já tenho aqui um parzinho já certo, então eu deixo ele para trás e faço só uma vez. E o algoritmo é esse, ó. É R', F, R', B2, daí faz R, F' e R', B2 e R2. Então, feito isso, já resolvemos aí o olho mágico. Então, você percebe aqui o amarelo para cima, o amarelo, no lado direito o vermelho, no caso aqui, né? Esquerdo laranja, frente azul e atrás o vermelho. Bom, agora vamos ver aqui um outro método de resolver essa parte aqui de cima, né? Que são as OLL. Vamos ver aqui os 7 casos que pode acontecer e como resolver de uma forma mais tranquila, né? E mais rápida. Bom, um dos casos é esse aqui, ó, onde você resolveu a camada branca e daí ficou, ó, 2 amarelos aqui para sua frente e 2 atrás, ó. E aqui fica assim, né, ó. Você resolveu a parte branca e ficou assim, ó. Nenhum amarelo para cima, você vê aqui que não tem nenhum. No caso, ficaria assim, né, os dois azuis aqui, ó, e os dois verdes. E dessa forma aqui, ó,
Então, para isso, você pode utilizar esse algoritmo aqui. Deixa aqui os dois aqui para sua frente, ó. Deixa os dois para sua frente e faz R2, U2, R, U2 e R2. E daí, se cair essa parte, você perceber que tem dois na sua frente e dois aqui atrás, você utiliza esse algoritmo e já resolve aqui esse puzzle. Vamos para mais um caso. Um outro caso é esse aqui, onde tem aqui dois amarelos aqui para a sua esquerda. No caso tem para a esquerda porque eu deixei assim já, né? Mas tem dois assim e um aqui um aqui e outro aqui atrás, um oposto ao outro e dois aqui dessa forma. Então, para resolver, você vai pegar dessa forma e vai executar o algoritmo aí que a gente vai ver, né? Então, quando tiver dois assim, ó, dois assim e dois dessa forma aqui, então você pegar assim, né? Em vez de se você pegar assim vai dar errado. No caso, você pega assim, ó. Deixa os dois aqui para a esquerda, um aqui na frente, ó, e executa o algoritmo. Que nesse caso aqui, ó, nesse aqui fica assim, ó. Então você vai pegar aqui dessa forma. Perceba aqui que um oposto ao outro, nesse caso aqui fica bem juntinho, né? No caso aqui seria esse aqui e esse. Ó, vermelho aqui para cima e os dois aqui, ó. Então você deixa os dois para a direita, para a esquerda e executa aí esse algoritmo que é R, U2, R2, U', outra vez R2, U' novamente, mais uma vez R2, U2 e R. E daí você resolve aí se cair nessa situação. Vamos para mais um. Outro caso esse aqui, ó, onde tem só uma aqui para cima. Tem um para cima, aí tem um aqui, ó, do lado direito, do lado esquerdo, um atrás e outro aqui, ó. Então, quando tiver dessa forma aqui, distribuído aqui dessa forma, você vai pegar ele assim, ó, deixa um aqui para sua frente e esse aqui atrás, ó. Quando a gente resolveu o primeiro método de camada, né, deixou assim, né, e fez o Sune duas vezes, que é aquele sobe, gira, dá dois giros e desce, né? Então, para resolver só em uma vez, a gente deixa isso aqui, ó, para trás e deixa esse aqui para sua frente. Porque se você deixar assim e um ficar aqui amarelo para frente, daí você utiliza o Sune, que a gente vai ver na sequência. Mas perceba que eu coloquei aqui no lado esquerdo e não ficou um amarelo aqui, ó. Então eu deixo assim, ó. Significa que eu vou ter que executar o anti-Sune. Deixo um atrás e outro aqui na frente. Então aqui ele vai ficar assim, ó. Um amarelo aqui para cima, então deixo ele para trás, ó. Deixo atrás. No caso, assim, né? Tava pegando ao contrário. Ó, deixo ele aqui para trás, ó, o que está na orientação correta, que está para cima, e deixo um aqui para minha frente. Então, se ficar assim, significa que eu posso executar o anti-Sune. Daí fica um aqui para a direita, ó, e o outro aqui atrás na esquerda, que é esse aqui, ó. Agora sim é só fazer R, U2, R', U', R, U' e R'. E daí você resolve aqui o seu olho mágico, né? Então vamos para a próxima. Agora sim, ó, esse caso aqui é o Sune, né? Que a gente vai utilizar aquele algoritmo que a gente utilizou, né, várias vezes para resolver aqui o amarelo quando estava resolvendo o primeiro método de camadas. Então, se você pegar aqui, ó, só tem um para cima. Se eu deixar ela aqui na esquerda e tiver um amarelo aqui, ó, então você vai poder utilizar aí o Sune, né? Então fica um aqui atrás e outro aqui, ó. Então a mesma coisa é aqui, ó. Você deixa um aqui para cima, no caso, assim, ó. Você deixou aqui, ó, tem um amarelo aqui para sua frente. Então eu vou utilizar aqui o Sune, né? Um aqui e outro aqui para trás. Então daí você faz, ó. R, U, R',
U, R, U2, R'. E daí você resolve. Vamos para o próximo. O outro caso é esse aqui, né? Que ele é chamado de o caso... esse aqui é o L, né? Chama caso L, esse aqui. Então, quando tiver assim, dois assim, ó. Então, você deixa um aqui na direita e outro aqui atrás na esquerda. Daí fica um aqui para sua frente, né? E esse aqui atrás, ó. Então, você pega dessa forma e executa o algoritmo, que aqui ele fica assim, ó, no caso, né? Tem que pegar assim, ó. Os que estão para cima, deixam aqui ó, no meu lado direito e outro aqui no lado esquerdo e na parte de trás. Um fica na minha frente e o outro aqui, ó. Então, nesse caso aqui, para resolver, você vai fazer F, R', F', aí faz R, U, R, U', e R'. E está resolvido. Vamos para o próximo. Bom, esse aqui é conhecido como caso T. Então, se tiver dois aqui é para cima, dois aqui na orientação correta e dois assim, ó, um na frente e outro atrás. Então, você vai pegar ele assim e vai executar o algoritmo, que aqui ele fica assim, ó. Dois aqui para cima e um na frente e outro atrás. Então, você pega assim e faz o seguinte algoritmo, que é R, U, R', U', R' novamente, aí faz F, R e F'. E daí você resolve. Então vamos para mais um, né? Mais um e último caso. Esse caso aqui é um pouco parecido com o anterior. Tem dois aqui orientados, só que em vez de ter um aqui na frente e outro atrás, eles estão aqui no lado esquerdo. Então você vai pegar dessa forma aqui e utilizar um algoritmo aí já bem conhecido, que é quando a gente vai fazer a cruz no amarelo, né? No cubo mágico 3x3, vai fazer a cruz. Então esse mesmo algoritmo a gente vai utilizar aqui, ó, que é desce na frente e sobe direito de cima para cá, né? Daí volta à direita, volta em cima e volta à frente. Então a mesma coisa vai ser aqui. Então perceba aqui, ó, deixo aqui ó, dessa forma, dois aqui, os dois que estão orientados para cima, eu deixo na direita e dois aqui, ó, para a esquerda. Daí é só fazer o algoritmo da cruz, que é desce, frente, no caso é chamado de caso U, né? Que é o mesmo algoritmo aí da cruz. Então, F, R e U e desfaz R', U' e F'. E daí você resolveu aqui mais uma vez o seu olho mágico. Então você vê que é bem tranquilo de resolver. Claro que ficou um pouco longo porque eu mostrei cada caso, mas claro, quando você for resolver, você não vai resolver todos esses casos. Aí você vai ver o caso que caiu e vai executar o algoritmo. Ou então você vai fazer como a gente fez no começo, né? Vai executando aí, vai fazendo o SUNY várias vezes e depois faz também aquele algoritmo que permuta aqui as peças aqui de cima. Então, cabe aí a você, né? Então, se você já tem conhecimento aí bom de OLL, e também se não souber, né? Não é tão difícil aí de aprender, até porque você vai utilizar aqui também no 2x2, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Então, se gostou, dê aquela força ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, e até a próxima.